o Deus da alegria, da esperança, da misericórdia, Deus ressuscitado, que veio ao mundo para nos mostrar que a vida é dom de Deus. Por isto, neste tempo da ressurreição, nós queremos valorizar a vida, acreditar na vida e principalmente acreditar que Deus se faz presente neste nosso mundo, nas nossas vidas, nas nossas lutas, nos nossos sonhos, enfim, nas nossas buscas, enfim, Deus está aí nos ajudando. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos estudando e refletindo sobre o ano do laicato. Este ano que foi instituído pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a partir de um documento feito pelos bispos do Brasil, o documento 105 da CNBB, que vem aqui fundamentar a nossa ação, que vem assim normatizar, enfim, motivar, instruir todos nós leigos. Nós sabemos que leigo e leiga é todo aquele que faz um serviço na igreja, qualquer que seja o serviço, no ministério, no movimento, numa pastoral, enfim, que colabora, que presta a sua ajuda através da igreja para que a igreja, como mãe, possa sim influenciar positivamente para que o mundo seja um mundo melhor, mais humano. Nós acabamos de refletir, de vivenciar a campanha da fraternidade. É um campo sim para o leigo, ajudar a buscar um mundo de mais paz dentro do lar, na sociedade, na comunidade, na cidade, enfim, em todos os lugares onde existe pessoas, que exista mais paz. Os nossos leigos souberam ajudar e participar deste tempo interessante, né? Pensando no leigo, eu quero pensar em dois documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. O Vaticano II foi uma assembleia que aconteceu em 1962 até 65. Nós sabemos que os concílios, eles aconteceram na história da igreja desde o início, desde o ano 49, né? Quando aconteceu o Concílio de Jerusalém, né? E até hoje acontece. Às vezes passa 300 anos sem ter um concílio. Houve casos na história da igreja, foram 22 concílios, então alguns aconteceram bem próximos uns dos outros, outros não, outros demoraram muito. Por exemplo, do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II foram anos, muitos anos. Mas então este concílio, ele ajudou muito e buscou sim novos caminhos, uma igreja mais presente na vida do povo, inclusive na questão do leigo. O leigo, a partir do Concílio Vaticano II, ele pode participar mais ativamente da igreja, né? Nós pensamos, por exemplo, que antes o leigo assistia o que a igreja fazia, assistia à missa, assistia uma coisa e outra. Hoje não, hoje o leigo participa da missa, participa de muitos serviços pastorais, movimentos da igreja. Então, hoje existe sim um protagonismo no leigo, né? Dom Severino Kansen, que é o bispo responsável pela Comissão dos Leigos na CNBB, nos fala muito sobre isso, sobre o protagonismo que deve existir na vida e na ação do leigo. Mas voltando lá no Vaticano II, nasceu lá um documento chamado Apostolica Actituositatem, que fala sobre o apostolado dos leigos. Quer dizer, que o leigo pode e deve sim participar.
Aqui na nossa diocese foi muito interessante isto. Naquele tempo, isso há 40 anos atrás, até um pouco mais, até mais, o nosso bispo era Dom Cristiano Portela de Araújo Pena, que eu tenho muita lembrança, muita saudade de Dom Cristiano. E Dom Cristiano tinha-se um gosto muito grande de dar espaços para os leigos. Ele tinha também o Hamilton Gregório. Eu sei que muitos que estão me assistindo, que são da minha idade, ou um pouco mais, né, se lembram muito disso, do Hamilton Gregório. Eu brincava muito com o Hamilton, falava que ele era o bispo dos leigos. Claro que era brincadeira, junto com Dom Cristiano, a gente brincava isso. Dom Cristiano gostava também, era muito sério. Dom Cristiano era sério, mas gostava da brincadeirazinha, né? Mas foi um ambiente gostoso. Acho que Dom Cristiano, bispo de Divinópolis, foi um dos bispos do Brasil que melhor entendeu o concílio nessa questão dos leigos. Ele criou tanta coisa interessante, o clube de mães, trazia mulheres das roças, da zona rural, para ensinar a fazer crochê, bordado, enfim, ele movimentou os leigos, ele criou muito na zona rural, né, os dirigentes de culto. Naquele tempo não falava ministro, não, falava era dirigente de culto. Enfim, Dom Cristiano promoveu os leigos, promoveu no bom sentido, deu espaço, chamou os leigos para o serviço na igreja, né? Então fique lembrando muito disso e com a saudosa lembrança, né? Que Deus abençoe, Dom Cristiano já está no céu, o Hamilton também já está lá no céu, que eles possam de lá interceder por todos nós, leigos e leigas, aqui na terra, né? Tá, e continuando pensando na questão do leigo e da leiga, antes do concílio, já falamos, eram apenas espectadores. Hoje não, hoje eles ajudam, participam ativamente da história, né? Fazem o que é preciso de fazer, o que cabe a eles, o que são atribuições deles. E graças a Deus, dentro de um bom convívio com os padres, com os bispos, a coisa está fluindo bem, tem fluído. Agora, é preciso certos cuidados. Eu tenho meus quase 50 anos, né? 45 anos de ministério. Já vi muita coisa na igreja. Uma das coisas que a gente viu e vê é uma certa clericalização do leigo. O leigo que fica querendo tomar o lugar do padre. Não é nossa missão, não é o nosso caminho eclesial. Nós, é claro que podemos ajudar o padre. Por exemplo, na celebração da palavra, se não se pode ter a missa, se é difícil ter a missa, então o leigo vai e celebra a palavra. E aí sim eu quero valorizar muito a celebração da palavra. Por quê? Porque lá na celebração da palavra se lê, se comenta o Evangelho, se alimenta da palavra de Deus, né? Tem a Eucaristia, se alimenta eucaristicamente falando. Então, a celebração da palavra tem valor, sim. Tem gente que até fala assim, eu vou à missa, mas a celebração da palavra não vou, não, tal coisa. Outros chegam a falar que a celebração da palavra é porque não tem missa, é um jeitinho que arrumou. Né? Não, é sim uma celebração eclesial, onde Deus se faz presente. Então, eu gostaria até de sugerir isto para todas as pessoas, que participem sim da celebração da palavra, que valorizem, né? Agora, o que não se pode é clericalizar o leigo. Quem é padre é o padre, quem é bispo é o bispo, né? Então, o leigo tem sim os seus espaços dentro das suas possibilidades, daquilo que é determinado pela hierarquia. O bispo e os padres, né, é que determinam os nossos serviços, né, o que podemos fazer, né? Também queremos pensar sobre o leigo precisa de conhecimento. Isso é complicado, a gente tem que pensar muito sobre isso.
Parece que muitas pessoas pensam que teologia é um estudo só para padre ou para seminarista. Não. O leigo deve sim conhecer teologia, principalmente o ministro da palavra. Por quê? Porque ele vai falar da palavra de Deus, né? Ele vai falar da igreja. E se ele vai falar de coisa tão séria, se ele vai fazer uma homilia, ele tem que ter sim embasamento teológico. Agora, é uma teologia acadêmica? Não, não precisa não. É claro que poucos leigos vão ter a oportunidade de fazer um curso superior de teologia, acadêmico. Mas tem muito como estudar teologia prática. Eu ajudo na paróquia de Santo Antônio, aqui em Pará de Minas, lá com o padre Geraldo Gabriel e o padre Cláudio. Graças a Deus, este ano nós estamos com 52 pessoas estudando teologia, sim. Eu costumo brincar com eles lá, vocês são estudantes de teologia. A partir dos teólogos, padre João Batista Libânio, alguma coisa de Karl Rahner, são os teólogos que podem e devem nos ajudar. Dom Luciano, que era um grande teólogo, Dom Helder Câmara. Enfim, nós buscamos conhecer a teologia, sim. E eu acho que é bom que todos tenham essas experiências, né? Repito, lá no nosso curso, na Paróquia de Santo Antônio, estamos com 52 pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a teologia, né? Isso é muito interessante. Na igreja existe sim espaços para todos e eu fico pensando que existe vaga, né? É interessante isso. Muitas pessoas ficam pensando, mas eu queria ajudar, mas eu não tenho oportunidade. Primeira coisa é ter um certo conhecimento, é o que eu estava falando, é preciso de ter conhecimento, um certo conhecimento e se colocar à disposição. É claro que o padre está precisando. Por exemplo, catequista. Todo ano, em todas as comunidades, em todas as paróquias, falta um catequista. Pode perguntar na sua comunidade para você ver. Oi, está sobrando catequista aí? Não, está faltando. Ou você quer vir? Ajudem, né? Faça um cursinho lá, leia os livros lá. Não é difícil, não é complicado, não. É fácil. Troque experiências com quem já tem experiência. Às vezes isso é muito bom, trocar experiência com quem já tem, né? Mas tem vaga sim, principalmente para catequista. Ah, mas eu queria ser ministro da Eucaristia, aí já é outro problema, aí já é outra questão, né? E você já está querendo, a pessoa está querendo, é um cargo preferencial. Não, eu tenho que me colocar a serviço da igreja naquilo que estiver precisando, naquilo que o padre, o pároco, está achando que está precisando, né? Cabe a ele, é isso? Me chamar, me convidar, ver se eu tenho condições para tal função, não é isso? Então, falta sim muito lugar. E outra coisa que eu queria agora até pedir a Deus, lá no Evangelho de São João, na oração intercessória que Cristo fez pouco antes de morrer, né? Jesus fez uma oração bonita ao Pai. E nessa oração que ele fez ao Pai, está lá no Evangelho de São João, capítulo 21, ele falou assim: Pai, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que coisa bonita! Naquele dia, Jesus estava pedindo ao Pai pela igreja. É claro que ele estava pedindo pela unidade em todos os sentidos. A unidade do clero, dos padres, né? Unidade do episcopado, que é os bispos. Unidade para os leigos também. Nós, leigos, precisamos de ser mais unidos. Precisamos de trocar mais experiências, né? Eu acredito, tenho certeza que naquele dia Jesus pediu ao Pai pela nossa unidade,
que sejamos como Ele e o Pai são um, né? Pai, que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. Naquele dia Ele pediu também que nós tivéssemos esta relação uns para com os outros de forma bem fraterna, bem solidária. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é dono da verdade, não. Nós precisamos sim das experiências uns dos outros, né? E para encerrar este nosso programa de hoje, eu quero me servir de uma música, mais uma vez, do Zé Vicente. Como eu já falei, Zé Vicente, toda música dele tem conteúdo. Nessa música de hoje, ele vai falar que o Deus que o criou, Deus que criou ele, que me criou, que criou você, está presente na nossa vida, mas que nos dá uma missão, né? Que cada um tem uma missão neste mundo e principalmente no mundo dos leigos, do laicato, né? Existe sim uma missão muito bonita para ser desenvolvida. É missão de todos nós, canta Zé Vicente. Então, vamos escutar, vamos refletir o que canta o leigo que canta para o Brasil inteiro, que anima todo o Brasil com a sua música bonita, verdadeira. Com Zé Vicente, o Deus que me criou. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. E o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus
Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.